passando... Obrigado aí pela gravação, né? Nós estamos passando... Peço desculpa, Não, professor, mas que era para eu ter iniciado antes, tá? tem Então, comunico a iniciado antes, todos. então tá bom. Então, começou a gravar agora, boa noite, não tem problema nenhum, eu já estava aqui apresentando alguns minutinhos, um pouco da minha experiência, não vou repetir, então, um pouco aqui a minha experiência, mas eu vou iniciar, então, aqui já começando agora a gravação, então eu vou iniciar no slide aí que está apresentado. Então, essa discussão. O que nós estamos hoje discutindo? O impacto da tecnologia na formação e na atuação do profissional da contabilidade. Tem um documento que foi publicado lá nos Estados Unidos, um documento do ACPA, que existem outros documentos que tratam tanto do FAQ quanto em relação à formação do profissional da contabilidade, mas eu destaco esse documento aqui que coloca dentro daquilo que seriam as principais competências hoje de formação exigidas, recomendadas, direcionadas para o profissional da contabilidade, tanto o uso dos sistemas e a gestão dos sistemas de informação, dos sistemas contábeis, embora o profissional de contabilidade ele é um profissional que lida, é uma ciência social, é um profissional que lida com problemas das organizações, que lida com problemas das pessoas que são acionistas, que são stakeholders afetados pelas organizações de maneira geral. Então, a responsabilidade do profissional vai além do reporte, vai além do IFRS, alcançando os sistemas contábeis. E nessa abordagem aqui apresentada, a proposta dos sistemas, eu estava falando do SPED, nós temos a tributação. Claro, sempre observando que o profissional de contabilidade não é necessariamente aquele que segue apenas e estritamente normas tributárias, mas sim, é responsabilidade do profissional da contabilidade, dentro das suas várias áreas de atuação, entender o funcionamento hoje, inclusive olhando a realidade brasileira dos sistemas tributários. Uma iniciativa que reforça esse processo, que reforça essa valorização na formação do profissional da contabilidade com o uso das tecnologias da informação, foi a proposta que terminou agora recentemente o prazo de discussão, as contribuições, né, dos acadêmicos, dos profissionais, em relação à diretriz curricular do curso de Ciências Contábeis. E eu destaquei aqui, né, inclusive, dentro da diretriz curricular, a necessidade que o profissional, na sua formação, já conheça o uso dos sistemas de tecnologia, além de análise de dados, além de capacidade de informação gerencial, né, das empresas. Na nossa ciência, lá na FECAP, como eu estava falando, então a FECAP hoje tem uma forte aderência dentro da sua formação, então além das disciplinas técnicas de contabilidade, contabilidade tributária, contabilidade societária, contabilidade auditoria, perícia, então a matriz curricular do curso de Ciências Contábeis da FECAP, de alguma forma, já numa revisão recente, procurou atender esses desígnios internacionais, agora recentemente incorporados, inclusive, nas diretrizes do curso de Ciências Contábeis, em aprovação lá, proposta do Conselho Federal de Contabilidade, né, capitaneado pelo Conselho Federal. Então, hoje, lá os alunos do curso de Ciências Contábeis da FECAP têm uma disciplina de tecnologia no primeiro semestre, que é uma disciplina que apresenta de maneira mais geral recursos de tecnologia em negócios, mas os alunos eles têm contato muito com ferramentas de banco de dados, como por exemplo Excel. Então, para que aquele nível de aperfeiçoamento mínimo, lidar com ferramentas mais avançadas durante o curso já seja oferecido para o aluno no início do curso. Aí depois, é claro, das disciplinas de formação quantitativa, né, os alunos têm contato a partir do quarto semestre com eles vão ter a matéria de fundamentos da contabilidade, eles vão ter análise das demonstrações contábeis, eles vão ter contabilidade intermediária, e aí no quarto semestre os alunos têm já o primeiro contato
com sistemas contábeis, que é justamente a proposta de apresentação, atividade prática no nosso encontro de hoje. Então, a contabilidade e sistemas contábeis, os alunos têm o primeiro contato com as ferramentas e fica à disposição dos profissionais, dos próprios alunos, utilizar isso em outras atividades, em outras demandas. Sendo que eles também serão apresentados a outras ferramentas de tecnologia, a outros instrumentos relacionados aos sistemas contábeis, como, por exemplo, lá no 6º semestre, os alunos têm aula de Python, então tem utilização de básico de programação, né? Podemos colocar assim, vão ter utilização no Python, no R, na ferramenta, no Brittle, aquilo que estiver disponível, também a gestão de dados, então envolve tanto a tecnologia, ferramenta de inteligência artificial, a FECAP, por exemplo, hoje tem um curso técnico, ensino médio de inteligência artificial, então esse contato com sistemas contábeis e tecnologia hoje é algo que está inerente à formação do nosso curso. Por favor, no WhatsApp. Contábeis, né? Eu acho que tem alguém aqui. Então, tá bom. Bem, então é isso, pessoal. Eu só estou tentando aqui abreviar um pouco uma apresentação. Juliana, sua pergunta, fique à vontade para perguntar, tá bom, gente? Eu estou aqui na apresentação rápida aqui da introdução da Ludmila, ela colocou à disposição para falar. Sim, então essas disciplinas, essa grade, inclusive, na gestão de Big Data, é uma grade curricular obrigatória. Os alunos têm como disciplinas eletivas, Juliana, disciplina de obrigações acessórias. Por exemplo, a disciplina de SPED hoje é uma disciplina eletiva do curso, né? Claro, os alunos têm disciplina de contabilidade tributária, tanto de indiretos quanto contabilidade tributária diretos. Tem aqueles alunos que necessariamente não são familiares à matéria tributária, embora, insisto, né, a gestão tributária faça parte de uma competência básica do profissional de contabilidade, mas na formação, por exemplo, se o aluno quiser estudar SPED fiscal, de contribuições, que é a própria ferramenta aqui que eu vou apresentar para vocês, oferece esse recurso, então eles teriam aí a disciplina eletiva, tá bom? Ok, pessoal? Então, aqui uma apresentação rápida, que eu acabei abreviando um pouco pela questão da gravação, para deixar um tempo para a atividade prática, tá bom? Então, esse é o contexto, essa é primeiro um pouco da experiência nossa lá na FECAP em relação ao uso dos sistemas contábeis, e aqui de maneira resumida e bastante objetiva, tentar mostrar para vocês aqui como que essa nossa experiência se insere no contexto das discussões atuais sobre o uso e a gestão por parte do profissional da contabilidade das tecnologias de informação e comunicações. Como que nós podemos viabilizar isso, né? Então, agora eu vou passar para a segunda parte dessa apresentação aqui, rápida, que é apresentar para vocês uma ferramenta, né? Então, é o seguinte, pessoal, eu vou, para quem, logicamente, não conseguir acessar por algum motivo, pode acompanhar a apresentação, lembrando que vai estar gravada essa apresentação. Para quem conseguir, então a ideia aqui é que vocês acompanhem, então é uma atividade, uma oficina, hands-on, né? Então, como é que hoje nós utilizamos na FECAP? Isso nos ajudou muito no período de pandemia. A FECAP utilizava uma ferramenta de um software para uso de prática contábil chamada Accounting. Esse software depois nós substituímos por um breve período pelo TOTOS, pelo programa do Microsiga, para uso da contabilidade. O problema é para a utilização de um sistema RP parrudo, um SAP, um Oracle, um TOTOS, nas aulas de graduação, é que geralmente esses sistemas eles vão exigir muito tempo de configuração e parametrização, e eles não foram desenvolvidos, né, de maneira geral, e não são poucos os exemplos, os bons exemplos na literatura, eu falo literatura no sentido de colegas e referências de uso dessas ferramentas em sala de aula, exceto se é um curso de sistemas, um curso voltado aí para capacitação no módulo de contabilidade do SAP, por exemplo. Então, essa restrição é muito grande. E aí nós identificamos a necessidade de uma ferramenta que fosse mais voltada a permitir que o aluno
gerasse informações contábeis, processasse lançamentos contábeis, né, de maneira rápida e de maneira dinâmica. E nós identificamos essa ferramenta, chamada Fortes Web. Fortes esse software, ele é considerado um sistema RP, porque existem vários módulos que também são utilizados por escritórios e por empresas. É uma das maiores fornecedoras de soluções contábeis no Brasil. Não tem nenhuma relação comercial aqui com a empresa, mas como principalmente, né, a empresa oferece oferece um recurso que é muito fácil de uso para instituições de ensino, né? Então, pessoalmente, nós, nos primeiros testes, percebemos uma vantagem grande de utilizar, porque funciona em nuvem, utilizando aí a computação em nuvem, e facilita muito que os alunos podem acessar a qualquer momento, quem quiser exercitar. Isso foi antes da pandemia. Quando veio a pandemia, né, que logicamente levou todas as atividades para o online, se não fosse a adoção anterior do Fortes, nós teríamos um problema, os alunos seriam bastante prejudicados em relação à disciplina de sistemas contábeis, a prática contábil. Mas com a pandemia, já que a ferramenta era utilizada no processo presencial dos laboratórios, a disciplina não mudou praticamente nada a sua dinâmica quando começou aí o formato online nas nossas aulas. E agora, retornando para o presencial, a FECAP já retornou às atividades presencial em março, então hoje os alunos teriam essas aulas nos laboratórios lá na FECAP. Qual que é a proposta nesse momento para vocês, por favor? Então, vocês vão acessar o site, eu vou colocar aqui no chat, tá? Embora esteja no vídeo aqui. Então, vocês vão acessar, sempre observando aqui a questão de sigilo de informações, né, para a própria ferramenta aqui, os dados não vão ser usados, LGPD, tá? Então, vocês vão acessar o app.fortesweb.com.br, que aí vocês vão acessar essa tela, e vocês vão cadastrar-se nessa ferramenta. Ele vai solicitar um registro, um e-mail, né? Um e-mail e o usuário. Vocês vão receber um e-mail de confirmação, e aí, confirmando o e-mail, vocês vão acessar aí a ferramenta. Acessando a ferramenta, ele vai pedir um código de convite. Esse código de convite vai ser esse número que está aparecendo na tela para vocês. Confirma que está aparecendo na tela, só para que às vezes o Zoom dá umas... Vocês estão enxergando esse código aqui? Sim, obrigado. Então, esse número aqui, 293728, tá? Vou colocar aqui no chat. E aí, confirme se está dando certo, por favor. Vou deixar alguns minutinhos. Qual que é o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês o início da operação. É possível chegar aí até o SPED. Em 1 hora aqui, nós chegamos até o SPED. A ferramenta ela é muito flexível, ela é muito fácil para demonstrar a prática contábil. Eu já consigo enxergar, por enquanto, acessando. Tem alguns minutinhos aí para processamento. Aí, o pessoal já está acessando, o Gustavo, a Ludmila já conseguiu acessar. Então, já consigo monitorar aqui se está todo mundo fazendo a lição pedida pelo professor. Tá bom, Thaís. Assim, se pode acontecer algum problema pontual, tá bom? Eu vou aí pedir compreensão
A princípio, não é para gerar problema nenhum. A ferramenta, ela... o Igor, entrar no site que está aqui, app Fortes Web. Eu vou colocar de novo aqui no chat. Primeiro eu acesso o site, aí tem a questão do e-mail, tá? Então, eu acesso o app Fortes Web, ele vai pedir um cadastro, procurando aí o novo usuário, né? Como geralmente quando nós acessamos um site, aí pede para fazer um rápido registro. Vocês vão receber um e-mail de confirmação deste registro, e esse e-mail de confirmação, vocês vão acessar novamente a página e colocar o usuário e senha que vocês cadastraram. Ao acessar a página, ele vai pedir o código, que é esse código aqui, que está na tela, 293728. Lembrando, pessoal, que a sessão está sendo gravada, então, como o professor disse, eventuais problemas pode ter com o seu computador, né? Isso. Qualquer Então, dificuldade, depois dá para retomar a gravação. Claro, quem não isso é conseguir ótimo. por algum motivo, depois pode assistir o tutorial, né? O que eu estou fazendo aqui é um tutorial. Professor, esse código, supondo que nós tenhamos alguns que não consigam acessar, o código ele expira, ele vale só para essa Não, aula? Ou se... ele vai ficar aberto. Não, eu vou deixar a sala aberta, claro, depois não vai Ok. ficar. Depois eu preciso fazer uma limpeza aí de dados, né? Mas a princípio a sala fica aberta com restrição, né? Então, por enquanto, fica a sala aberta, mesmo quem não consiga acessar agora, conseguiria acessar depois, tá bom? Ela está vinculada ao usuário, não existe, então a Fortes, né? Então é importante destacar, então a ferramenta, até comentando, né? A ferramenta, obrigado, Igor, pelo feedback. Então a Fortes, ela oferece isso gratuitamente, pelo menos por enquanto é assim, tá? Então ela oferece isso gratuitamente para as instituições de ensino. Existe a necessidade de formalizar aí um convênio, algo, responsabilidade, mas em si ela oferece isso gratuitamente. A vantagem, claro, da Fortes, né, e é um ganho enorme para a empresa, é formar profissionais de contabilidade, uma vez que estão auxiliando, aí sendo utilizados nos cursos de graduação, pós-graduação, então formar profissionais de contabilidade na ferramenta, que mais profissionais conheçam, divulguem, né? De fato, cada ferramenta de software tem naquilo que é comum a qualquer tecnologia, né? Tem maior aderência a um tipo ou outro de organização, isso faz parte aí do processo, inclusive, de escolha de sistemas contábeis, mas eu aqui destaco principalmente para uso acadêmico, né, da ferramenta, e é utilizada por milhares de profissionais hoje no Brasil, a facilidade de uso e de navegação, de processamento, que eu estou aqui propondo nesta oficina de hoje, tá bom? Bem, eu vou olhar aqui, nesse momento nós estamos com uma lista de usuários. Preciso dar só mais alguns minutinhos antes de avançar. Não sei se nem todos aqui estão conectados, mas eu consigo administrando, né? Deixa eu ver um aqui, senão vai ficar... Deixa eu voltar o código. Paulo, hoje o mercado de softwares, né? É que quando nós pensamos em sistemas contábeis, de novo, existem duas categorias que estão nos livros de sistemas de informações contábeis. Existem os sistemas RPs, que são os sistemas utilizados pelas grandes organizações, Oracle, SAP, TOTUS, são os principais players do mercado. E eu tenho os aplicativos contábeis, que hoje nós temos o domínio da Thomson Reuters, eu tenho lá o Contimatic, que fica aqui na zona leste de São Paulo, eu tenho Fortes, então existem Folha-Matic, então existem várias ferramentas, né? Então, até trabalhos publicados que fazem esse levantamento, quais são as principais ferramentas. O que é interessante aqui, né? Estou nomeando nesses outros sistemas, como você perguntou, Paulo. Mas, na prática, não existe o melhor ou o pior, né? Eu pessoalmente, até o julgamento aqui, a própria literatura, né? Quando eu vou lá olhar os livros de sistemas contábeis, essa observação ela é válida, né? Então, não existe o melhor ou o pior. O que vai existir é sempre aquele sistema que apresenta
a melhor aderência à empresa, ao processo da empresa, e para isso existe técnica, né? Então, quando um profissional da contabilidade, por exemplo, isso faz parte de uma discussão teórica, numa disciplina de sistemas contábeis, um profissional de contabilidade ele vai escolher uma ferramenta, ele tem um rito a seguir, né? Primeiro solicitar as informações, as ferramentas, né? Uma análise das ferramentas que o software oferece para a sua demanda, né? Porque, de novo, não preciso, às vezes, de um canhão para matar passarinho, como também é dito. Se a empresa quiser comprar uma ferramenta super avançada para um processo simples, pode, mas ela vai estar desperdiçando recursos financeiros. Então, isso acontece. E eu não posso ter uma ferramenta que está aquém daquilo que eu preciso, né? Ou seja, uma ferramenta que seja mais barato, mas que efetivamente ela não oferece tantos recursos. Isso mesmo. Experiência de pesquisa. Uhum. É isso mesmo. Então, eu acho que do ponto de vista prático, academicamente, né? Então, insisto aqui na minha colocação, pelo menos nas minhas tentativas de conversa com um colega, conversa com o outro, né? Então, na minha experiência, o Fortes foi aquele que melhor atendeu até o momento a nossa experiência acadêmica. Como eu disse, nós passamos por uma experiência de TOTOS, em sala de aula. A FECAP atualmente utiliza, ela é cliente da TOTOS, né? Nos seus sistemas administrativos, sistemas acadêmicos, inclusive, de gestão de notas, mas para a sala de aula, o sistema ele é utilizado em grandes empresas, ele é um sistema completo em termos de processamento de informação, controles gerenciais e todos os recursos mais avançados, mas ele é um sistema muito parrudo para aquilo que seria o processamento básico da contabilidade, né? Especialmente quando eu estou falando de ter contato, gerar relatórios contábeis, preparar um fechamento, gerar um arquivo do SPED, né? Então, por exemplo, o Fortes, em sala de aula, nós conseguimos gerar os arquivos de SPED fiscal, contribuições, o contábil, tudo isso de maneira muito simples, né? Essa é uma característica dessa ferramenta, tá, Paulo? Espero ter respondido a sua pergunta. Tá bom? Pessoal, então eu vou dar, já acho que eu dei o tempinho aqui, que é o tempo limite aqui, para que todos consigam acessar. Já tenho aqui uma quantidade grande de usuários conectados, tá bom? Então, não, sem problema. Então, eu vou de novo aqui só reforçar então o início da nossa atividade. Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui. Ana Cristina Oliveira Silva. Já está aqui aparecendo como usuária, tá bom? Muito bem. Então, uma vez que vocês acessaram a ferramenta, né, então a ideia aqui seria passar para as etapas do processamento da informação contábil. Então, o que eu precisaria no Fortes, cadastrar, configurar para acesso às informações, para processar informações de natureza contábil, vamos colocar assim, né? Então, eu vou pedir que vocês, uma vez que vocês acessaram a ferramenta, vocês devem estar no módulo que vocês podem acessar, aí cada um talvez já esteja clicando aí nos botões, né? Então, eu vou pedir que vocês acessem a opção de empresas, né? Então, eu tenho aqui no módulo de administração a opção de empresas. E nessa opção de empresas, eu vou clicar no botão novo e ele vai pedir alguns dados, tá? Então, geralmente, essa orientação que eu vou passar para vocês é a orientação que a própria Fortes, quando apresenta a ferramenta para as instituições de ensino, então ela faz a indicação. Então, CNPJ, o Fortes ele faz a validação da matriz, né? Matriz filial, o sufixo e o dígito verificador. Então, aqui, geralmente, eu coloco minha data de aniversário. Então, eu vou colocar aqui 01/01/1900, tá? Mas aqui, geralmente, coloco a data de aniversário, porque eu consigo diferenciar, por exemplo, numa aula de contabilidade, eu consigo, pelo CNPJ, diferenciar já os alunos, tá bom? Eu tenho a identificação do nome dentro da lista do que o sistema vai gerar, mas aqui já faz auxilia no processamento da informação.
quando que a filial e o dígito verificador o programa calcula. Na denominação social, vou colocar o nome, né, com um pouco mais de treinamento. Geralmente, você pode fazer um link com o uso do sistema contábil numa disciplina de laboratório, por exemplo, com o processo de abertura de empresas. Então, você tem hoje os aspectos formais para definir o nome empresarial, limitada, MEI. Então, todos os aspectos formais hoje definidos no DREI, no Departamento de Registro Empresarial e Integração, por exemplo. Aqui em administração, Thaís, eu clico aqui no modo de administração, tem os 3 risquinhos aqui, empresas, e clico no botão novo, Thaís. Veja se você consegue se localizar. Tem um usuário aqui com o microfone aberto. Se tiver dúvidas... Localizou, Thaís? Confirme para mim, por favor. Então, 3 risquinhos, empresas... então, obrigado. Bem, então, continuando... Sim, será disponibilizada, Mariana. Então, o material está sendo gravado aqui. Acho que acredito que sim, né? Está sendo gravado. Então, depois será disponibilizado, tá bom? Então, pediu... Até como é um tutorial, dá para repetir esses passos aqui, até para quem depois, eventualmente, queira reproduzir isso com outros estudantes, né? Queira fazer isso aqui até em sala de aula. Então, início da atividade, vou colocar aqui 01/01/2022, né, período corrente. Se aqui eu tenho um campo, se é normal, se é resultante de processo de cisão, né, que tem relação direta com os aspectos do SPED contábil e das obrigações acessórias. Primeiro, vou repetir, 01/01/2022. Nada impede que fosse a data de hoje, né, dia 8 de junho, mas do ponto de vista contábil, é interessante trabalhar com mês cheio, né? Fica mais fácil nas discussões, nas explicações. Regime de tributação. Então, como eu disse, a ferramenta ela permite, depois, tanto no módulo contábil, eu vou ter a opção de gerar o arquivo do SPED contábil, a obrigação fiscal acessória relacionada à contabilidade societária. No módulo fiscal, eu vou ter o FD contribuições do PIS/COFINS, o SPED fiscal do ICMS. Então, há uma aderência, como qualquer ferramenta tropicalizada, né, qualquer ferramenta contábil com os parâmetros brasileiros, há uma aderência em relação à questão da tributação. Então, nesse nosso exemplo, eu vou indicar que a empresa adota o regime de tributação do lucro real. Tem um campo aqui que ele vai pedir desoneração da folha de pagamento, mas no nosso exercício isso não vai influenciar. E eu tenho aqui alguns campos em relação a ICMS, IPI, né, se as operações, o município. Aqui eu vou colocar só o município. Então, vamos colocar aqui, eu estou em Sorocaba, né? Então, vou colocar aqui Goiânia, como parâmetros principais, tá? Claro que todos esses outros parâmetros, como nós vamos chegar ao SPED fiscal, né, contribuições, então esses outros parâmetros seriam objeto, né, de outras discussões. Então, vou deixar o básico para processar a contabilidade. Depois que eu fiz isso, eu clico em... Opa, peraí. Ele está pedindo aqui. Esse aqui tem os campos. Pulei aqui, mas ele está pedindo. Peraí. Pronto. Normal, não. Aqui não tem problema. Teve quem já cadastrou primeiro que eu. A Edivânia. Muito bem. O Paulo já falou que utiliza, né? Fortes. Então, tá bom. Bem, então a ideia, insisto em dizer, é demonstrar aqui num processamento simples a informação da empresa. Então, fiz o primeiro cadastro. Deixa eu ver se todo mundo... Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver como é que tá. Se o pessoal está conseguindo gravar a empresa. Tá? Aí, beleza. Depois que vocês conseguiram para as empresas, né? Então, esse é o primeiro passo. De novo, o nosso objetivo na aula de hoje é fazer aqui dentro do tempo, é fazer o SPED contábil, tá? Vocês vão passar por todo o processamento e o tempo é factível. Tá? Tudo correndo bem, o tempo é factível. A dúvida aqui, Ana? Então, aqui, de novo, é que ele volta, como eu gravei, ele vai voltar para a mesma. Eu vou colocar na mesma tela.
Então, eu coloco o CNPJ, o nome, início de atividade 1º de janeiro de 2022. Aqui ele vai pedir, eu acabei pulando, mas ele vai pedir esses campos obrigatórios. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, ICMS, ISS, de novo, é uma discussão que aqui não nos cabe nesse momento. Município Goiânia ou qualquer outro, e clicar em salvar. São esses os passos. O que ele pedir aí de campo obrigatório, eu vou lá e preencho. Ok, pessoal? Vamos esperar mais uns segundos. Ok? Então tá. Então eu vou voltar aqui. Então, aqui dentro do processamento, das informações, então aqui depois que eu cadastrei a empresa, então se eu voltar aqui em empresas, eu tenho os itens, as empresas que foram cadastradas, eu vou completar agora dados. Então, vocês vão selecionar, aqui eu estou enxergando todas as empresas cadastradas, vou selecionar a minha empresa, vocês vão selecionar a empresa de vocês, e eu vou completar com algumas informações que são necessárias aí para o restante do processamento contábil, tá bom? Então, o que são os parâmetros aqui? Então, no Fortes, deixa eu um pouquinho zoom para caber a tela inteira. Tá. Então, alguns parâmetros complementares. O contador, então aqui, obrigatoriamente, a ferramenta vai exigir que o contador seja o Luca Paciolo, né? O nosso pai da contabilidade. E por que ele tem essa amarração? Né? Tudo bem que eu posso até mudar lá nos arquivos do SPED, né? Mas é mais como uma restrição, né, de uso. Então, eu tenho aqui indicação se a empresa é obrigada ao SPED contábil. Vou dizer que sim, que a empresa é obrigada ao SPED contábil. A natureza jurídica da empresa. Então, de novo, amarração de uma disciplina de direito empresarial ou uma disciplina que trate do processo de abertura de empresas, que trate do processo de configuração das empresas. Então, essas discussões, elas fazem parte da disciplina de sistemas contábeis. A ideia em sala de aula, nós passamos desde das discussões básicas da abertura de empresa, parâmetros de KNAI, o que é um KNAI para o estudante de contabilidade que não sabe, o que é não o CNPJ em si, né, que é uma conceituação, mas o que define o KNAI, o que define a marca, o que define quais são os principais tipos societários, diferença do MEI e do Simples Nacional. Depois existe o estudo mais aprofundado em relação à contabilidade tributária, mas esses inputs iniciais, porque aí o aluno chega, ele termina teoricamente aí no 4º semestre, ou seja, na primeira metade do curso de Ciências Contábeis, com uma visão prática, né, mínima, por exemplo, de processamento contábil. Essa é a ideia aqui. Aqui eu vou colocar um representante legal, vou colocar aqui o professor, só para ilustrar. Qualificação, essa qualificação, esses campos aqui, eles são necessários para gerar os livros, né, contábeis, nós vamos avançar lá daqui a pouquinho. CPF, vou colocar um CPF válido, podem colocar o de vocês aqui. Telefone, e-mail, né, esses campos aqui, eles vão ser exigidos também, vou colocar aqui um telefone qualquer. Vamos fazer 2 lançamentos, então vai ser, vou deixar meu e-mail, a FECAP aqui já de contato. Desoneração da folha, a empresa não é enquadrada, e registro de empregados, vou indicar aqui que é registro eletrônico. Então, o sistema, por exemplo, para aquela aula que eu trato de folha de pagamento, então nós também tratamos disso na disciplina de sistemas contábeis, folha de pagamento, então, empregados, a característica do registro de empregados, e o processamento da folha de pagamento, calcular impostinho retido, calcular a contribuição previdenciária do empregado, calcular a contribuição previdenciária patronal, encargos, as provisões, férias, 13º, e depois a parte da contabilização da folha. Então, tudo isso, por exemplo, é apresentado aos estudantes, e depois eu pratico isso. Primeiro eu apresento teoricamente, depois eu pratico isso dentro do módulo de folha de pagamento, né? Aí tem a discussão do e-social dentro do módulo de folha de pagamento do Fortes.
Então, essa é a primeira parte do cadastro. E uma segunda parte do cadastro, também aqui um cadastro mínimo da empresa, eu clico na aba de estabelecimentos e ele vai pedir algumas informações. Então, ele vai pedir aqui, em relação aos estabelecimentos, os parâmetros principais já foram indicados, né? O ISS, ICMS, lá da outra tela. Então, se fosse o caso, eu vou completar de informações de endereço, vou colocar aqui nome, o CNAE, FPAS, FAP, que envolve a folha de pagamento, necessário para o sistema calcular as provisões. O sistema calcula as provisões, mas, de novo, né, os 5,8% de terceiro, o 1, 3%, 4% de GILRAT. Então, esses conceitos são discutidos teoricamente e depois eu utilizo a ferramenta para fazer o processamento da informação contábil. Tá? Bem, vou clicar em salvar para gravar a empresa. Então, só para passar aqui os campos básicos, aqui os campos principais do sistema contábil. Ok, até aqui, alguns segundinhos só para esperar todo mundo gravar. Estou vendo aqui, eu olho aqui pelo computador se todo mundo gravou os dados. Isso, por aqui eu vejo se está todo mundo fazendo. Se o pessoal não está no Netflix. Ok? Ok, gente. Então, a primeira etapa, teoricamente, seria concluída, que é parametrizar a empresa. Principais parâmetros aqui, outros campos, outras informações poderiam ser adicionadas nessa breve discussão. Agora nós vamos para a contabilidade, vamos começar a fazer os lançamentos contábeis, tá bom? Fechar a nossa contabilidade rapidamente na nossa noite de hoje. Então, eu vou aqui mudar do módulo de administração para o módulo contábil. Né? Tem aqui as empresas que vocês cadastraram. Vou colocar aqui a minha do lucro real. E aqui o sistema ele já vai apresentar uma discussão, que geralmente, teoricamente, é apresentada antes para os alunos, que é a estrutura de um plano de contas. Né? Então, o conceito de codificação de contas, conta sintética, conta analítica. Nós temos a norma contábil ITG 2000, que é uma norma que, inclusive, questões do exame de suficiência, que trata do processo de escrituração contábil. Então, conceitos como histórico de lançamento, conta de compensação, estrutura de organização de dados, documentação. Então, tudo isso eu posso tratar mais teoricamente, quando eu vou lá no livro de contabilidade de sistemas de informações contábeis, eu consigo capturar elementos teóricos, elementos formativos, mas eu trago isso da própria norma. Como citei a norma, a ITG 2000, ela trata desse processo que é base, inclusive, hoje, das próprias auditorias da Receita Federal, por exemplo, em relação ao processo de escrituração contábil, o tal do SPED contábil. Então, nessa tela, eu posso definir de que maneira que a empresa vai processar informação contábil. Então, eu vou utilizar como modelo de plano de contas aqui, um modelo completo do SPED. Então, o que é a discussão aqui? Hoje, quando nós vamos falar de SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, um dos requisitos do SPED é o tal do plano de contas referencial, que é um plano de contas sintético, fiscal, um plano de contas horroroso, que é adotado pela Receita Federal no processo de análise resumida das informações da empresa. Então, não daria para que o fiscal, num processo de auditoria de Big Data, considerar que cada empresa, com porte diferente, com atividade diferente, tem um plano de contas diferente. Então, o plano de contas diferencial, ele resume, sintetiza o plano de contas de empresas diferentes. Na prática, não substitui o plano de contas das empresas, mas auxilia, inclusive, né, tem o plano de contas diferencial trata de FRS, valor presente, valor justo, impairment, contrato de arrendamento, né, incorpora vários conceitos das normas contábeis, mas ele auxilia principalmente para quem não tem, está ali aprendendo, me dá um modelo aí de plano de contas.
pode partir dele, né? Embora esse que o Fortes utiliza como modelo não é exatamente o da Receita. Então, eu vou clicar aqui nessas duas opções, copiar plano de contas e copiar históricos, e vou clicar em confirmar. Demora um pouquinho, essa aqui é uma etapa mais demorada do nosso exercício, porque ele vai pegar lá no banco da Fortes e vai processar aí informações. Vamos esperar aqui alguns segundos. Se travar, pode acontecer, né? Trava o banco de dados lá da Fortes, aí a gente tem um plano B na minha apresentação. Mas a ideia é que não. A ideia é que ele processe com tranquilidade. Dúvidas até aqui, observações? Tirando aqui o Paulo, que mencionou já utilizar o Fortes. Então, a ferramenta aqui, Ludmila, ela é utilizada ela é utilizada nessa disciplina, indiquei para vocês, né, lá no início da minha apresentação. Ela é apresentada para os alunos na disciplina de contabilidade e sistemas de informação, porque aí os alunos eles passaram por contabilidade fundamental, por análise de demonstrações contábeis e contabilidade intermediária. Então, essas aulas iniciais são aulas que são desenvolvidas com, logicamente, o conceito contábil, com a oportunidade de operação dos razonetes, os lançamentos contábeis. E aí, depois, os alunos, com a ferramenta, então, nessa disciplina, de novo, é a ideia de uma atividade integrativa. Então, eles passam primeiro por uma discussão teórica sobre o processo de abertura. Está demorando mais do que normal. Eu estou aqui explicando aqui. Pronto, foi, graças a Deus. Então, eles passam por uma discussão, é uma atividade integrativa. Então, eles passam por uma revisão de como é que a abertura de uma empresa, aí entram no Fortes e abrem a empresa. Depois, eu passo por uma discussão sobre folha de pagamento e eu vou lá no Fortes e processo a folha de pagamento. E depois eu faço a integração contábil, a classificação contábil, né? Então, eu tenho os fatos contábeis, vou lá no Fortes, faço os lançamentos, faço o encerramento, preparo as demonstrações. Com isso, eu gero o arquivo, nós vamos fazer aqui, está tudo dando certo, gero o arquivo de SPED, discuto o que é o SPED, e depois eu posso utilizar essa ferramenta em outras aulas, né? Respondendo com bastante detalhe na pergunta. Eu posso utilizar essa ferramenta numa aula de auditoria, posso utilizar essa ferramenta que ela é utilizada na disciplina de obrigações acessórias, tá? Então, essa é a ideia aqui de uso da ferramenta, mas fica muito com de novo, é uma ferramenta que nós utilizamos principalmente aí nessas disciplinas mais práticas, mas até a ideia agora com o retorno com a normalidade de uso da ferramenta e dos laboratórios, a ferramenta seja utilizada para outras disciplinas. Então, existe essa discussão lá no curso, né? Se eu posso fazer lá uma disciplina de Big Data, processando informações no Fortes e depois analisando essas informações numa ferramenta de dados, tá bom? Beleza. Então, vamos aqui fazer alguns lançamentos, e, de novo, esses lançamentos justamente para entender a dificuldade de fazer o lançamento no Fortes e depois, posteriormente, o que eu consigo extrair dessa ferramenta. Então, depois que aqui eu habilitei o módulo, nós vamos basicamente dois lançamentos, um patrimonial, a integralização do capital, e um de resultado, vou fazer um lançamento de pagar despesa de aluguel, para que eu possa gerar a DRE e possa gerar a rotina de encerramento contábil, tá? Então, inicialmente, no Fortes, eu vou aqui, 3 risquinhos, estou no módulo contábil, 3 risquinhos e lançamentos. Então, eu estou aqui na tela de lançamentos. Vou clicar em novo. E aí ele vai pedir os parâmetros para o lançamento contábil. Então, nós vamos fazer um lançamento com data do dia 2 de janeiro de 2022. Lançamento de primeira fórmula. Aí, lembrando que essa discussão de fórmula, primeira, segunda, terceira, quarta fórmula,
Tem uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, que é uma norma que é a CTG 2000, que é uma norma do SPED contábil, porque teve uma discussão, inclusive, quando o SPED foi implementado, que alguns sistemas não faziam lançamento que não fosse de primeira fórmula, né? Um débito, um crédito, um débito, um crédito. Então, aquela ideia de lançamento múltiplo, né? Acabou tendo que o Conselho Federal de Contabilidade se manifestar aí para as notificações aí da Receita Federal. Então, eu vou debitar, vou procurar aqui a conta, a ferramenta que ela vai permitir uma pesquisa. Eu vou debitar a conta, que vai ser a conta 10101010001, e vou acreditar a conta capital subscrito, de domiciliados e residentes no país. Então, conta 20701010001. O valor, vamos colocar aqui R$100.000. Histórico do lançamento, vou pular esse campo e vou escrever aqui integralização do capital. Mas a parte mais divertida vem daqui a pouquinho, tá, Márcia? Não, assim, ela facilita, ela vai chegar até o final, né? Então, ela vai permitir uma visão bem ampla, né? Mas, por exemplo, as rotinas de fechamento, né? A preparação dos relatórios, é uma das... Foi pegando um gancho da sua observação, Márcia, é uma que eu acho que uma das abordagens que essa ferramenta facilita bastante, para gerar, por exemplo, numa aula, né, de sistemas contábeis, utilizando o TOTUS, para gerar um relatório, né, eu teria que passar por várias etapas, no padrão do TOTUS, por exemplo, por várias etapas para gerar um simples balancete. E essa ferramenta, ela torna, ela é leve do ponto de vista de uso, então ela facilita bastante isso do ponto de vista didático. Obrigado aí pela observação. Então, fiz o lançamento, debitei, creditei, valor histórico, vou clicar em salvar, tá? E vou fazer um outro lançamento. Vou clicar em novo. Agora eu vou fazer o lançamento. Isso, tem o Calima também. São várias ferramentas, viu, Paulo? Nomeando todas aí, nomeando todas, né? Então, até poderia ser, injusto para aquelas que eu não nomear, né? Eu citei algumas, mas tem muitos produtos hoje no mercado. Importante, insisto, é perceber aquilo que melhor, do ponto de vista prático, perceber aquilo que melhor atende às necessidades da empresa ou do departamento contábil, ou do escritório de contabilidade. Do ponto de vista acadêmico, de novo, a vantagem do Fortes, nos nossos levantamentos, a Fortes foi a que melhor, foi a solução mais barata, porque então, nos nossos e não por ser gratuita, de novo, a ideia de utilizar o TOTUS, a FECAP paga uma grana lá para TOTUS como usuária da ferramenta, mas ela não se tornou prática didática, né, para uma aula como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Então, na sequência, a data do lançamento, então vou colocar outro lançamento, 2 de janeiro de 2022, e aí aqui eu vou fazer o lançamento Isso, Márcia. Então, a ferramenta, eu vou reforçar, então, as instituições de ensino, eu falei isso rapidamente, então, uma instituição de ensino, entrando em contato com a Fortes, lá no site da Fortes, ela tem um campo para universidades, né? Então, eu assino um convênio e com esse convênio assinado, a Fortes libera um usuário. São muitas instituições de ensino, tem lá uma lista de instituições de ensino, inclusive federais, né, que hoje são usuárias do Fortes, tá? Então, ela tem a FECAP, de novo, adotou, insisto, né, não por ser uma ferramenta gratuita, de forma alguma, se percebendo uma ferramenta paga que oferecesse a facilidade, a simplicidade, a FECAP teria condição de fazer o investimento, mas é realmente, do ponto de vista didático, né, aqui a oportunidade de compartilhar a minha experiência também, receber o feedback de vocês, né? Por exemplo, o Paulo citou o Calima, eu não o conheço na mesma forma que faz a Fortes de uma versão universitária do Calima, né? Então, mas poderia ter hoje, pelo menos quando nós levantamos isso, foi em 2019, né? Quando nós levantamos isso, as ferramentas, elas não estavam, as empresas não vinham oferecendo como faz a Fortes. Se hoje estão fazendo, né, também é importante mapear. Terminando aí, então, vou fazer o débito então, da conta, vamos fazer aluguéis. Então, vou procurar aqui aluguéis, né?
numa aula, né, claro, numa discussão mais prática, eu tenho aqui contas de aluguéis a pagar, tenho conta 31103 de aluguéis e tenho uma conta 31107 de aluguéis, né? Então, numa discussão teórica sobre o plano de contas, então eu vou falar para os alunos, tomar cuidado, que aluguéis eu posso ter pela codificação, né, que embora o apagar evidencie claramente que é uma conta do passivo, uma obrigação, mas eu poderia ter 3 contas com nome e aluguéis, e o que vai identificar se um é passivo, outro é conta de resultado, é o código, o primeiro código, né? Então, eu sei que o código 2 é uma conta do passivo, e aqui eu sei que o código 3 são contas de resultado. Há uma diferença do código 303, que aqui eu estou, logicamente, simplificando, o código 303, que na estrutura do Fortes é uma conta de custos, ou seja, aluguéis relacionados a processos produtivos, e uma conta 30107, que no caso do Fortes é uma conta uma conta de despesas administrativas, né? Que não é alocada numa aula de contabilidade de custos. Então, no nosso exemplo, né, se eu fosse ter que selecionar, eu selecionaria aqui a conta final 24, né? A conta de despesas de aluguéis, e creditar, para não ficar irregular, então eu vou creditar o caixa, a conta 101 lá vai buglada, no valor de R$10.000. E aí aqui histórico, vou colocar lá pagamento de aluguel. Opa, pagamento de aluguel. Ok. Então aqui eu vou clicar em salvar. Perfeito. Eu tenho 2 lançamentos. Poderia ter aqui uma dezena de lançamentos, poderia ter uma centena de lançamentos, repassando com os estudantes um processamento de informações contábeis, né? Então, eu posso fazer uma abordagem prática, né, de uma disciplina de sistemas contábeis. Eu poderia tratar uma lista de eventos contábeis, integralização do capital, compra de mercadorias, compra de ativo imobilizado, venda, né, a depreciação. Então, eu tenho uma lista de eventos, vamos colocar assim, contábeis, né, lista de eventos para registro dos fatos contábeis, nós poderíamos colocar assim, ou poderia também adotar uma abordagem até documental, né? Aqui só para exemplificar, estou abrindo aqui para vocês, eu poderia ter uma abordagem documental, só não achei aqui a versão, estava procurando aqui a versão, que é apresentar para os alunos documentos, né? Então, como naquilo que operacionalmente se chama classificação contábil, né? Então, eu tenho os documentos e vou classificando esses documentos e processando as informações contábeis, né, da empresa. Então, a atividade ela pode ser desenvolvida aí a depender da facilidade do professor, a depender aí da empresa, do processamento, de várias formas. Para a nossa dinâmica aqui, 2 lançamentos são suficientes para se identificar as rotinas de fechamento contábil, né? Que agora passaríamos, então, a rotina de fechamento contábil. Processei os lançamentos. Então, quais são as próximas etapas na rotina contábil? Então, primeiramente, eu vou aqui nesses 3 esquinhos, novamente, e eu tenho a opção de balancete, né? Então, isso daqui que pessoalmente, acho uma vantagem dessa ferramenta, a simplificação bem objetiva nos processos. Então, vou tirar um balancete, que dá trabalho, né? Quando o aluno está fazendo contabilidade manualmente, preparar um balancete ali nas primeiras aulas, faz o razonete, depois resume os saldos das contas ali para fechar a contabilidade. Então, eu tenho aqui o razonete. Então, o razonete permitiria o aluno identificar aí eventuais divergências, né? Você tem lá uma receita com saldo devedor, uma despesa com saldo credor, ou aí contas de ativo e passivo também com diferença de natureza de conta, mas de maneira geral ele tem essa finalidade. O balancete também teria aí como oportunidade para o estudante numa aula de
uma aula tanto de rotina de encerramento contábil, quanto numa rotina de auditoria, a conciliação, né? Então, eu confiro se o saldo do estoque ele está batendo, porque o aluno vai calcular PEPs custo médio numa planilha de Excel. Então, eu confiro se o saldo do estoque está batendo com o controle do estoque, se eu estou utilizando o modelo de documentos, eu faço a conciliação bancária, eu confiro se o saldo do banco está batendo com o extrato. Então, tudo isso é possível ser feito aqui a partir desse relatório, né? A partir do balancete. Processei os lançamentos, gerei os relatórios e os controles internos, os relatórios de apoio. Né? O sistema aqui ele não tem, logicamente, a habilitação de um módulo de estoque, um módulo que você faz a gestão logística dos estoques. A ferramenta ela não favorece tanto nesse processo. Eu tenho sim condições de registrar o inventário, eu tenho condições de registrar dentro da ferramenta as notas de entrada e saída, mas a parte de cálculo de custos automática ele não vai fazer de maneira integrada. Né? Então, essa seria uma restrição que geralmente nós vamos ter isso. Dá para trabalho fazer academicamente no sistema ERP. Bem, conferir o balancete, é isso mesmo, a empresa está com prejuízo de R$10.000. A próxima etapa é fazer o encerramento. Então, eu venho aqui em 3 esquinhos, né? Então, eu tenho aqui os 3 esquinhos, eu poderia tirar outros relatórios, eu tenho o razão, o diário, mas eu vou vir aqui em outras opções, né? E eu tenho encerramento de exercício. Né, que normalmente o pessoal fica aí, começo, virada de mês, né, fazendo encerramento de exercício. Começo de mês, final de mês. Então, eu vou clicar aqui no período, 31 de janeiro de 2022. Tecnicamente, legalmente, não existe nenhum impedimento, né, que se faça encerramento mensal, trimestral. As empresas que fazem apuração do lucro real trimestral farão esses encerramentos trimestralmente. Histórico, então, vou colocar aqui encerramento. Aí o sistema ele tem uma identificação que o motivo, vou colocar que é normal, e tem a identificação das contas de transferência, né, a conta diária, por assim, do resultado do exercício, e as contas para onde, a depender do resultado, será transferido esse resultado, ou prejuízos acumulados, ou lucros acumulados, e depois eu posso, depois desse encerramento, ainda realizar os lançamentos, né, destinação do resultado, lançamento de reservas, né, constituição, dividendos, então tudo vai depender aí da rotina que o usuário vai ter com o sistema contábil. Vou clicar em encerrar. O sistema vai demorar um pouquinho, rotina técnica da ferramenta. Ok, então encerrei o exercício. No encerramento do exercício, a ferramenta ela transferiu todas as contas de resultado para aquela conta de apuração e fechou, teoricamente, o relatório, né? Fechou o ativo com passivo. Para conferir se fechou mesmo, a próxima etapa, o próximo passo, 3 esquinhos aqui novamente no menu, balanço. Aí eu vou selecionar a data, 31 de janeiro. Posso incluir aqui um detalhamento sintético analítico, vou colocar sintético, que é mais próximo dos relatórios quando são publicados. Poderia exportar isso já direto para o Excel, né? Se eu quer preparar um relatório, por exemplo, com a coluna de notas explicativas, né? Um exercício prático. No nosso caso aqui, eu vou clicar em imprimir. E aí eu tenho o meu balanço batendo, né? Que dá um trabalho, né? Fazer isso no papel, né? Mas é relativamente simples, né? Nada é simples nessa nossa vida, mas eu tenho uma facilidade maior para fazer isso dentro de um sistema de informação contábil. Então, eu tenho o meu ativo e passivo batendo, o balanço apresentando o equilíbrio patrimonial. A próxima etapa, o próximo relatório contábil é a DRE, mas a DRE, então aqui tem um detalhe que é comum em qualquer sistema contábil, em qualquer sistema de gestão empresarial. Então, aqui no Fortes, eu vou clicar nos 3 esquinhos, eu vou lá na DRE,
clico em Nova. E aqui o programa, ele exige, e essa é uma exigência que não é desse programa, porque quando eu penso no formato do balanço patrimonial, é comum que os sistemas de informação, eles estabeleçam como balanço padrão as contas sintéticas do plano de contas da empresa até o nível 3. Então, eu tenho ativo, circulante, caixa equivalente de caixa, clientes, estoques, ativo não circulante, realizável, investimentos imobilizado intangível, né? Então, eu tenho lá os principais grupos de contas para o balanço patrimonial. Para a demonstração de resultado, né, então, esse padrão de apresentação, ele não é definido. Eu tenho a estrutura, resultado líquido, vendas líquidas, custos, lucro bruto, mas uma empresa pode, dentro das suas contas de resultado, uma mistura, né, de contas, por exemplo, a empresa pode ter lá conta salários, INSS, água e FGTS. Então, ela tem 4 contas sequenciais, só que ela tem uma conta que não é de pessoal. Tecnicamente, isso não é um problema, né? No plano de contas de uma empresa, eu tenho lá uma mistura nas contas de resultado. Só que isso pode gerar dificuldades na hora de gerar os relatórios contábeis, como, por exemplo, a DRE. Então, o que eu faço aqui no Fortes? Como é que funciona no Fortes? Então, eu tenho que falar o seguinte, olha, essas contas aqui são as contas de resultado, e eu tenho que indicar para que linha da demonstração de resultado eu vou levar a minha conta, o saldo da minha conta, né? Lembrando que essas contas já foram encerradas, então na contabilidade elas já estão sem saldo, e isso o sistema traz do registro de encerramento, na rotina do ARI, né? Então eu vou procurar a conta, aqui eu tenho, por exemplo, vou procurar despesas administrativas, e vou procurar a conta 07 aluguéis 0701 024. Então, eu faço aqui o par romântico, né? Então, eu tenho a linha da DRE, e eu tenho a conta de resultado, e eu faço esse vínculo da conta analítica do plano de contas para a linha da demonstração de resultado. No Fortes, eu teria que fazer isso para todas as contas que a empresa utiliza, para todas as contas de resultado que foram movimentadas no período contábil, dentro do processamento de informação da empresa, minimamente, né? Eu faço isso para todas as contas do plano de contas. Depois, o problema é que eu posso ter muitas contas que a empresa nem utiliza, então isso é um problema, inclusive, hoje, de auditoria nos arquivos de SPED contábil, contas que a empresa cadastra e os sistemas trazem sem uso, tá? Feito isso, eu vinculei as contas, eu clico em salvar, e eu já posso fazer a impressão da demonstração de resultado. Ele está avisando aqui que tem contas que não tem. Vou colocar aqui a demonstração de resultado. Vou clicar em imprimir. Então, está lá, uma demonstração de resultado. No nosso exemplo, no nosso caso, só tem um lançamento de despesa, e infelizmente a empresa terminou com um prejuízo, né, de R$10 mil referente ao aluguel. Depois que eu processei o resultado, reprocessei aqui a despesa, então, qual seriam as outras rotinas? Bem, numa situação da empresa ter lucro, eu poderia preparar, além do balanço e da demonstração de resultado, que são as duas principais demonstrações contábeis, né, duas peças contábeis, eu posso, a depender da dinâmica da empresa, do resultado da empresa, ou até da aula que os alunos já passaram, né, então eu posso fazer a DMPL ou a DLPA, então estruturar a destinação do lucro, as alterações do patrimônio líquido, então a ferramenta permitiria fazer isso, mas e outras ferramentas e outros relatórios, então são análises complementares. O que eu queria chegar aqui, né, eu comentei no início da minha fala,
que é a visão de todo o processamento, cadastrei a empresa, cadastrei o plano de contas, fiz o lançamento, fiz o encerramento, preparei as demonstrações contábeis. Então, a última etapa do processo contábil, que também é uma etapa que no Fortes permite-se fazer de maneira relativamente simples, é gerar o SPED, né? Então, acho que todo mundo aqui já viu SPED na vida, mas para muitos alunos da graduação, por exemplo, ouvem falar, mas nunca, né, tocaram em SPED. E, às vezes, dependendo da área que você trabalha, mesmo no departamento contábil de uma grande empresa, você trabalha lá com reporte, uma empresa multinacional, mas quem está fazendo lá o tal do SPED contábil, que é base da informação contábil, que cai no exame de eficiência, questão, né, porque eu tenho norma do Conselho Federal de Contabilidade que trata do assunto, pode ser que o profissional ali já com experiência nunca viu um SPED na vida, e eu consigo fazer isso em uma aula de graduação e usando Fortes, né? Então, do começo ao fim. Então, eu venho aqui 3 risquinhos, e agora nós vamos gerar o SPED. Para quem nunca viu o SPED, se eventualmente aqui nunca viu, então conhecer agora o SPED. Então, tem 3 risquinhos, SPED contábil. Aí eu tenho período, vou indicar aqui 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022. Tecnicamente falando, fiscalmente falando, a empresa pode gerar um arquivo de SPED contábil por mês. A cada encerramento ela poderia transmitir, isso está lá na instrução normativa, ou gera um arquivo, que é o que normalmente se faz, né? Gera um arquivo do ano todo, né? Então, 1º de janeiro a 31 de janeiro. Número de ordem, vou colocar aqui número 1, ele vai avisar que é início de obrigatoriedade, vou indicar que sim, a empresa recém-constituída. DRE, como a DRE é um relatório customizável, então um programa aqui, o Fortes, ele pede para indicar qual é o modelo de DRE que eu vou adicionar dentro do arquivo do SPED. Dados do contador já foram habilitados, por isso que eu pedi para habilitar lá naquele momento, né, o telefone, o CPF, dados do responsável da empresa, geralmente SPED contábil eu utilizo o CNPJ, tá? Mas aqui o próprio pessoa jurídica. Mas vou deixar aqui o dado do diretor só para ilustrar. Tem os SPEDs fiscais, a ECF pede os dados, né, normalmente dados do diretor, a SPED fiscal é procuração, cada SPED tem uma característica em relação a isso. Mas qual era o objetivo aqui? Explicar de onde surge, né, para quem nunca viu um SPED sendo processado da sua origem. Eu vou clicar aqui em gerar. Opa, eu não cliquei aqui em alguma coisa. Aqui. Responsável legal. Sim. Thaís, o que é o SPED? Boa pergunta, Thaís. SPED é, nessa minha apresentação, o Sistema Público de Escrituração Digital é hoje uma obrigação fiscal acessória. Quando eu falo de SPED fiscal, que é a obrigação fiscal acessória do ICMS, quando eu falo de FD contribuições, que é a obrigação fiscal acessória do PIS e COFINS, mas do ponto de vista contábil, Thaís, né, a sua pergunta, embora provocativa aqui com o haha, né, mas do ponto de vista contábil é importante porque o SPED contábil ele é parte do processo de escrituração contábil, né? Então, quem faz lançamento contábil, hoje do ponto de vista, e é importante, vou aproveitar aqui a pergunta, né, do ponto de vista contábil, o SPED contábil é a forma que as empresas documentam o processamento contábil, né? Então, a norma do Conselho Federal de Contabilidade que trata do SPED contábil diz que a contabilidade das empresas, houve um tempo que a contabilidade das empresas era processada em sistemas, e depois as empresas imprimiam os livros, imprimiam o diário, imprimiam as demonstrações financeiras e submetiam esses livros para registro em junta comercial. Hoje, tanto as normas das juntas comerciais, existe uma lei, né, que trata desse assunto, tanto a norma das juntas comerciais quanto as normas do próprio Conselho Federal de Contabilidade diz que o SPED contábil é a forma que as empresas hoje documentam o processo de escrituração contábil. Análise das demonstrações contábeis, reporte, disclosure,
tudo isso é consequência do processamento básico da informação contábil, da classificação contábil, dos lançamentos contábeis. Então, para o estudante de contabilidade, independente se depois, na sua carreira profissional, ele vai atuar no nível gerencial, no nível de análise, de Big Data, né? Mas é importante saber que a base de dados da contabilidade não é o que está no RP, não é o que está no SAP. A base de dados da contabilidade que tem valor jurídico e tem valor, inclusive, de responsabilidade profissional, é o que está lá no servidor da Receita Federal, é o que está lá no SPED contábil. Né? Como costumo dizer, se o resultado que está no SPED contábil é um, e o que está no balanço publicado é outro, o que vale é o que está no SPED contábil, não é o que está no balanço publicado. Então, legalmente, juridicamente, profissionalmente falando, o que vale é o que está no SPED. Então, se a empresa manda lá numa licitação um balanço falando que tem um ativo de 100 milhões, né? Mas no SPED contábil o ativo é 10 milhões, o que vale é o que está no SPED contábil. Então, isso é importante, né? Aproveitar aqui a pergunta para reforçar isso do ponto de vista prático. E o que é o SPED? Então, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Então, vou clicar aqui em gerar. Então, para quem nunca viu o SPED, são alguns poucos segundos aqui, arquivo gerado. Aí eu vou baixar o arquivo. Está demorando um pouquinho aqui para baixar o arquivo, mas não é para... Pronto, arquivo baixado. E voilá, né? Está aí o arquivo, para quem não conhece, o arquivo de SPED contábil, né? Opa, o arquivo de SPED contábil, que é um arquivo TXT, esse layout, esse monte de letra e número aqui. Letras e números é o arquivo que depois eu utilizo dos sistemas contábeis, né? Mas não é assim que normalmente se utiliza, tá? É que eu tenho um programa, os chamados visualizadores do SPED, onde eu vou ter essa informação, depois eu tenho assinatura digital, certificação digital, que é um assunto também inerente ao processo contábil, mas esse daqui é o tal dos arquivos do SPED, né? Que são os arquivos que vão alimentar os bancos de dados da Receita Federal. É uma confusão mesmo, tá? Isso não discorda em nada, que é uma confusão, né? Isso tudo, né? Então, tudo isso daqui, né? Para o nosso exemplo prático, né? Uma empresa que teve 2 lançamentos contábeis de um mês, então a empresa está gerando as informações aí, tá? Para vocês. Então era isso, pessoal. O que eu comentei aí quando a ideia aqui de apresentar a ferramenta, e eu consegui atingir esse objetivo, eu não dependo que a internet funcione, que o sistema funcione, né? Isso satisfatoriamente ocorreu, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês nessa oficina, nesse seminário, nessa apresentação rápida aqui, uma primeira oportunidade de discutir rapidamente aqui a importância e o uso dos sistemas contábeis hoje em sala de aula, mas mostrar para vocês, quem conseguiu acompanhar aqui, mas depois o vídeo fica gravado, se perderem em algum momento, tá bom? Dá para fazer isso em modo câmera lenta lá no YouTube, né? Então, o passo a passo. Então, consegui aqui em 1 hora configurar o IRP, cadastrar o plano de contas, fazer lançamento contábil, fazer encerramento contábil, gerar arquivo de SPED. Né? Tudo bem, foram só 2 lançamentos, isso demoraria muitas e muitas mais horas, né? Quando considerando aí o volume de informação de uma grande empresa aí com milhares ou milhões de lançamentos a depender da organização e os vários problemas que estão relacionados com tudo aquilo que eu disse, né? Que, de novo, aí depois eu posso tratar das questões normativas do SPED, eu posso tratar das questões de auditoria, dos cruzamentos de informação, né? Cruzamentos de dados entre os outros SPEDs. Então, tudo isso o que eu queria mostrar para vocês é que, tecnicamente, é possível fazer aí, com um pouco de esforço, fazer isso em sala de aula, tá bom? Era esse o meu objetivo, gente. Eu estou cumprindo o tempo aqui, era até 8h30, né? Cumprindo o tempo aí combinado com o professor Lúcio, deu certo, né? Consegui chegar no SPED, tá gravado aí, atendi o prometido. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. E fico aí à disposição, se tiverem dúvidas aí para 5 minutinhos finais, tá bom? Quem não conhecia o Fortes, passou a conhecer, a própria federal aí que está avaliando, né, o uso da ferramenta, então tá aí, fica uma demonstração, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aí a todos
as palavras aí e a atenção dedicada para o nosso seminário. Muito obrigado. Excelente, professor. Como o Paulo disse, é semelhante ao Calima. Eu já tive um certo contato com o Calima, e para a sala de aula, a ferramenta é leve, nos permite visualizar a turma de uma forma holística, porque você consegue acompanhar quem está fazendo a atividade, né? Às vezes no laboratório, né, os professores que estão aqui na sala, a gente que já trabalhou com prática, a gente lida muito com essa dificuldade. Às vezes o aluno não tem computador suficiente para todos os alunos, porque como que você exige, por exemplo, que um aluno leve um computador para a sala de aula, um aluno que anda de ônibus, né? Às vezes o aluno fica aí um bom tempo da sua vida aí, juntando recursos para poder investir no seu equipamento e levá-lo para a universidade, às vezes não é uma boa decisão, né? Então, um assunto atual que faz parte da nossa rotina, que está dentro da discussão das salas de professores, né, dos núcleos aí, dos NDEs da vida, discutindo a respeito disso. Bem atual mesmo. Muito obrigada. Eu aprendi muito, inclusive eu já vou, assim que o professor Carlos subir o vídeo para a plataforma, eu já vou encaminhar o vídeo também para alguns professores, colegas meus, coordenadores de curso, que é uma ferramenta interessantíssima. Muito obrigada mais uma vez, professor. Alguém quer falar algo, quer fazer algo Eu mais? confesso, né, é interessante só aproveitar, Ludmila, que você falou do Calima, né? Eu sei que o Calima ele tem até hoje um módulo gratuito, uma ferramenta, mas o que eu não conheço, até fica aí como, talvez até como um exercício pela citação de vocês, o Paulo citou, você citou agora, é saber se como é que o Calima ele tem isso na questão de uso no ambiente acadêmico, né? Eu confesso que estou aqui só colocando aqui, depois já para uma coisa para a gente, até eu vou pesquisar depois, porque eu acho que também tem um ponto do Fortes no que nós, na época, nós levantamos, justamente tem esse formato de uso acadêmico, tanto a questão da documentação, né, questões hoje de sigilo de dados, né, para a questão de responsabilidade, uso, então eles têm já isso bem definido. Além, até só para citar também, aqui em São Paulo, na FECAP, nós utilizamos, eu conheço, o SESCOM também, que é o Sindicato das Empresas Contábeis também passou a utilizar o Fortes, eu acabei também ajudando eles na indicação, mas é algo que outras empresas também, se alguém aqui estiver assistindo o vídeo em algum momento, assim, outra, que é também uma inquietação quando foi do Calima, que nós chegamos a conversar com outros players, né? Mas essas outras empresas que oferecem soluções, inclusive muito próximas do Fortes, do Calima, elas não tinham essa atenção acadêmica, né? Então, um módulo acadêmico, alguma coisa customizada, né, em relação ao uso acadêmico. E é uma oportunidade aqui, de novo, pela proeminência aí da FG, e acho que, de novo, para quem vai assistir, às vezes for uma empresa de software, pode pensar lá em, né, falar, olha, o pessoal da própria Calima ou qualquer outro, né, entre em contato com vocês aí ou comigo, ou lá na FECAP, poxa, por que vocês não usam a nossa solução aqui? Não teria problema nenhum, né? Se o aluno tiver contato com mais de uma solução, não é o Forte, eu quero reforçar isso, né? Agradeço o seu comentário. Não é o Fortes em si, é que o Fortes, naquilo que nós, um trabalho que nós realizamos, era o que melhor atendia, de novo, porque não é só pela questão do valor de ser uma ferramenta gratuita, mas atendia pelo cuidado com esse trato acadêmico. Tá? Então, acho que isso fica registrado aí nos nossos anais. Tá bom? O contato que eu tive com o sistema foi prático mesmo. Na época, eu precisava fechar uma empresa e foi a parte foi o sistema na época que mais enquadrou, enfim. Mais uma vez, professor, muito obrigada, né? Nosso evento, então, está encerrando, conforme o esperado, às 20h30, respeitando aí o horário de todo mundo. E, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição. O CPConf é uma honra, a UFG, né? Eu tomo licença até para falar em nome da UFG, é uma honra receber professores como o senhor aqui. Né? Eu aprendi muito, eu já estou com altos insights aqui com relação ao sistema, e espero que os meus colegas, né, os alunos que estão aqui na sala também tenham tido essa mesma percepção. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença. Informo que eu vou deixar aí a lista de chamada aberta por mais uns 3, 4 minutinhos e já encerro, tá bom? E encerro neste momento a gravação. Mais uma vez, muito obrigada a todos. CPConf agradece a presença de todos. Eu reforço aí agradecimento em todas as palavras aí, todos que assistiram e colaboraram para a atividade. Muito obrigado, pessoal.
Um abraço, pessoal, até mais. Tchau, tchau.